A oração que eu fiz há pouco com vocês, tem muito a ver com a minha mensagem de hoje. Bastante a ver com a minha mensagem de hoje. E eu queria muito que essa mensagem entrasse dentro do seu coração e permanecesse dentro do seu coração. Um dia desse, eu estava no meu gabinete estudando, eu passo o dia aqui. E, de repente, me veio na minha cabeça algo, puxa, meu telefone não toca mais de madrugada. E ele fica ligado. E eu falei, que saudade. Quando ligavam para mim, dizia, tem um endemoniado e precisa ser liberto. Me chamou muita atenção, porque comecei a perceber que as pessoas não ficam mais endemoniadas. O que é isso? Eu virei e falei, o que é isso? O que está acontecendo? E a gente que é pastor do século XX, que caminhamos um momento maravilhoso, vocês viram aqui algumas coisas acontecer nesse dia, um cego enxergou a semana passada, com um pouquinho de dedicação que nós estamos dando à oração. E eu comecei a perguntar para mim, mas não existe mais manifestação? Não existe mais manifestação. As pessoas entram possesso e sai possesso. Falei, o que está acontecendo? Eu nunca vi tanta separação no meio da igreja, eu nunca vi tanto adultério, eu nunca vi tanto púlpito corrompido. Aí a gente fala, o que é isso, Senhor? E Deus falou para mim, o demônio está camuflado. Pessoas entram dentro da igreja, estudam a palavra de Deus, e de repente, apoia o mundo. E acha que está correto apoiar o mundo. Não, nós temos que apoiar, nós temos que defender. É assim mesmo. E aqueles que aprendem da palavra de Deus, é batizado, e daqui a pouco está vivendo o homossexualismo, lesbianismo, está vivendo o adultério, está vivendo a mentira. Eu nunca vi tantas conversões de crente à macumbaria e à feitiçaria. A quantidade de crente fumando maconha no púlpito das igrejas é enorme, gente. Eu conheço alguns, e eu falo, num dia desse eu falei para o pai de um, falei, você tem que ter o controle disso, porque o seu filho está com um demônio camuflado. E muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja com um demônio camuflado. Subindo no púlpito com um demônio camuflado, pregando com um demônio camuflado, cantando com um demônio camuflado. Hoje existe um espírito das trevas que finge ser o Espírito Santo. Que finge ser o Espírito Santo. E as pessoas acham que estão cheias do Espírito Santo. E o demônio está camuflando para que nada aconteça mais no meio da igreja. Que a igreja seja apenas uma fonte de energia. Uma força de energia, porque essa é a palavra que se fala na macumbaria, energia. A energia chegou aqui. A energia chegou aqui. E antigamente, quando uma pessoa ficava endemoniada e falava em línguas, eu vi isso muitas vezes, a Lurdinha viu, ela está ali, o Benê viu, o Silvanil viu. Nós tínhamos um poder e autoridade, o discernimento do Espírito Santo para perceber que aquilo não era de Deus. Nós íamos lá, colocava uma mão e o demônio se manifestava. O enganador se manifestava. Eu vi uma senhora de idade agora, de bastante idade, que
está ali com um coquinho, que parece que ser uma crente antiga, ela simplesmente levantou a mão e falou, é verdade. Não é verdade, minha irmã? E agora ela fez assim, positivo, e é verdade. O que aconteceu? O demônio agora não é mais demônio? Trevas agora não é mais trevas? Obra do mal não é mais obra do mal? Antigamente nós chamávamos isso, e era muito pouco o que entrava, nós chamávamos disso assim, o espião está dentro da igreja. E nós procurávamos o espião dentro da igreja. Quem era o espião? Era uma pessoa endemoniada, fingindo que era cheio do poder. Fingindo que tinha unção. Leia aquele livrinho meu, que eu fiz, e tenho aí bastante, inclusive, que eu fiz um preço diferenciado para a igreja toda ler, uma aliança quebrada, né? Chama fidelidade, infidelidade e deslealdade, ou deslealdade ou infidelidade, que tem uma aliança quebrada. Leia aquele livro, você vai ver quantos infiltrados já entraram dentro da igreja para destruir a igreja. Mas nós não podemos viver assim. Nós não podemos, nós precisamos, essa geração, desse momento, nós não podemos viver assim, aceitar as coisas malignas das trevas como se fosse uma coisa normal. Eu vou dizer uma coisa que eu quero que todo mundo aqui respeite. Se o seu irmão é PT, respeite. Se o seu irmão é da direita, respeite. Aqui nós não falamos política, nós oramos pelo nosso Brasil. Que vocês viram aqui não é política, oramos pelo nosso Brasil. E eu disse, inclusive, não esqueça de orar pelo presidente da República. Nós somos um povo de Deus. O povo de Deus, ele sabe se comportar como povo de Deus. Ele sabe se direcionar como um povo de Deus. Papai do céu, ele tem operado coisas grandiosas em nosso meio. Mas agora o que nós queremos é voltar às suas raízes. E a palavra do Senhor que eu quero ministrar hoje está em 2 Crônicas 7, 14 e 15, que diz, se puder abrir aqui, por favor, no telão essa palavra, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se o meu povo, fala assim, eu sou o povo de Deus. Mas fala alto, eu sou o povo de Deus. Olha para as tuas mãos, em minhas mãos há poder. Na minha boca tem autoridade. Nunca esqueça disso, eu sou o povo de Deus. E eu estou aqui profetizando que você é povo de Deus. Ontem eu cheguei na minha casa, depois de atender uma pessoa, fui para minha casa, levei para casa primeiro aqueles que vieram de ônibus, ia voltar de Uber. Eu falei, não, eu vou levar vocês em casa. Levei-os até a casa deles. Cheguei na minha casa, meus vizinhos estavam lá na frente, eu fui lá dar um abraço no vizinho e dar um pouco de manga para eles, que eu ganhei tanta manga. Aí o meu vizinho falou, o Márcio está sentido com o senhor. Márcio é um outro vizinho.
E o Senhor não é assim. Parece que o Senhor falou alto com ele nesses dias, porque os carros estavam todos atrás aí, só podia bater no carro dele. Parece que o Senhor já bateu, mas o Senhor falou alto, ele está tão sentido. Eu virei e falei, meu Deus, fiz besteira. Tem hora que Deus fala e a gente nem percebe, né? A gente quer ouvir o nosso próprio coração. Levei meus vizinhos para dentro de casa, conversamos, fiz uma mesa com eles, um incrédulo, um rapaz incrédulo. Esses dois vizinhos que estavam ali, que falaram isso, vamos lá para dentro da minha casa, vamos sentar lá. Sentei numa mesa, falei de Jesus. Eles choraram tanto, pedi perdão pelo que eu fiz. Falei, e vocês saindo da minha casa, eu vou na casa do Márcio. Pode ficar sossegado. Agradeci a eles pelo puxão de orelha. Algumas vezes nós somos tão diferentes daquilo que Deus tem nos chamado como povo dele. Vivemos tão diferente daquilo que Deus tem chamado como povo dele. E eu disse, eles saíram, foram para casa, agradeci. E um deles falou para Fátima, ele odiava a mãe. A mãe dele foi prostituta, e ele falou para mim, eu odeio a minha mãe, ela já morreu, mas odeio. E eu comecei a ensinar perdão para ele, ele chorou. Ele disse, nunca ninguém me ensinou perdão assim. Eu falei, muitas vezes nós deixamos o diabo atrapalhar algumas coisas, aí Deus conserta de uma outra forma. Aí Deus arruma de um outro jeito. Quando eles foram embora, eu desci e falei para Fátima, vou na casa do Márcio agora. Bati na porta, a mulher dele veio, falei, me perdoa. Já chorando. Entrei para dentro da casa, me puseram num sofá, o Márcio levantou, pastor, eu virei e falei, me perdoa, Márcio. Abracei ele, chorei com ele, chorei com o filho. Por que eu estou contando isso? A palavra do Senhor, ela diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, a aliança que a gente faz com Deus, começa com a identidade. Foi muito gostoso ontem, quando eu estava com esses dois vizinhos que falaram para mim, porque eles me amam, eles me respeitam. Eles sabem quem eu sou. Ele disse, esse não é o Senhor. Aí daqui a pouco parou um outro vizinho com o carro, foi lá e me deu um abraço, falou, esse é o momento que é importante na vida. Sabe o que é isso? As pessoas gostarem de te abraçar. Foi depois que eu fui na casa do Márcio, pedir perdão. Algumas vezes nós fazemos coisas e nós não temos coragem de pedir perdão. E a palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa palavra não é para qualquer um. Evangelho do pescador. Essa palavra não é para qualquer um, se o meu povo. Se o meu povo, eu sou povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem quer ter o nome de Deus? Quem quer usar o nome de Deus? Quem quer usar o nome de Jesus? Quem quer expulsar demônio em o nome do nosso Senhor Jesus? Quem quer libertar em nome do nosso Senhor Jesus? Quem quer orar, dobrar o joelho e falar assim, Senhor, socorra o meu filho. Senhor, socorra o meu marido. Senhor, socorra minhas finanças. Não vai pensar que essa oração subiu ao céu. Só vai subir ao céu se você entender, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Grave isso, por favor. Não esqueça isso jamais. Se o meu povo se humilhar, a aliança começa com a identidade, meu irmão.
A aliança começa com a identidade, começa o nome. Você já viu a autoridade parar o carro? Ela para o carro, faz assim com as mãos. Já foi dado esse exemplo aqui esses dias. Faz assim com as mãos, todo mundo, você vem, você estaciona. A primeira coisa que ele fala assim, documento do seu carro e a sua carteira de habilitação. Se você der a carteira fechada e falou, por favor, tira daí do plástico, abra para mim e me entrega. Crente não é falácia. Crente não é subir aqui e pular. Crente é uma identidade. Uma aliança. Uma aliança séria que nós fazemos com Deus. Se eu levasse aquele puxão de orelha e simplesmente tentasse me justificar, eu não tinha falado do nosso Senhor Jesus para 3, 4, 5 pessoas ontem, vizinhos meus. E a Fátima ainda jogou. Nós vamos começar com as nossas células aqui em casa. E já queremos convidar vocês para fazer parte da nossa célula. Que ela também participou desse momento comigo. Gente, preste atenção. A pergunta não é se Deus tem uma aliança conosco. Porque Ele tem. A pergunta que eu faço é, nós temos uma aliança com Deus? Lembra daquele texto de Mateus? Acho que é Mateus 7, 21, não me lembro, que diz, no finalzinho, Senhor, eu expulsei demônio, eu falei novas línguas. Senhor, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu curei enfermos. Aí o Senhor Jesus olha para ele, afasta de mim, eu não te conheço. Aí nós estamos falando do demônio camuflado. Aquele que parece que é, mas não é. Aquele que bagunça tudo. Eu não te conheço, aparta-te de mim. O importante não é o quanto você conhece a Deus, o importante é o quanto Deus te conhece. Nunca esqueça isso. Grifa, está com o seu caderninho, eu já disse. Tem que grifar, tem que rever, tem que ruminar a palavra, tem que assistir de novo. Observe, o Senhor, lá em Deuteronômio 7, 8, o Senhor diz assim, o Senhor não escolheu você por serem numerosos, mas porque o Senhor o amava. Não é por você ser numerosa, é porque o Senhor o amava. Diga, o Senhor me ama. Agora eu pergunto, você ama o Senhor? Qual é o sacrifício? Por isso que eu usei o menino. Para a gente pensar, o que nós vamos fazer com a gente? Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para Deus? Para Deus. O que a igreja está fazendo? O que a igreja se tornou? Pensa comigo. Agora veja, vou falar novamente, se humilhar. A aliança começa com a humilhação. A aliança começa com a identidade, diga, a aliança começa com a identidade. Aliança, você tem identidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é identidade. Olha aqui, ó.
Eu sou do Deus vivo. Eu brilho. Eu sou do Deus vivo. Olha para mim, eu sou do Deus vivo. Eu lembro quando eu estudava na escola de comércio que uma menina teve um problema e passou muito mal. A escola de comércio é uma escola que tinha aqui em Valinhos. E uma menina passou muito mal. Ela estava com uma cólica horrível. Ela estava gemendo de dor. E na hora do intervalo, eu e uma menina que é missionária hoje na Espanha, há mais de 40 anos, a Isabel. Menina. É uma menina de 70 anos. A Isabel, estávamos orando dentro da sala. Todo mundo no intervalo, e eu e Isabel lá, e cheio do poder do nosso Deus. Aí quando essa menina entrou chorando, Isabel, vamos orar por ela. Medi as pernas, a perna cresceu, medi os braços cresceram, e a menina foi curada, e de repente aquela menina abriu a porta e gritou, gente, precisa ver o que eles fizeram comigo. Identidade, quem é você diante de Deus? Mas você quer ver? Essa identidade, ela tem números de nascimento, tem registro. Essa identidade tem informações importantes. Se humilhar, o meu povo que se chama pelo meu nome. A aliança começa pela humilhação, não com arrogância espiritual. Aqui a coisa está acontecendo. Alguém filmou o rapaz que enxergou? Não, é proibido. Alguém filmou qualquer outro, viu na internet qualquer outro milagre que acontece aqui? Não, por quê? Fomos nós que fizemos? Não. Diga, foi ele? Meu Deus, o Todo-Poderoso. A aliança começa com a humildade. Tem muita gente que não vai entrar no céu, porque não tem uma carteira de identidade com todas essas informações. Tem muita gente que acha que é, e eu não quero ser um desses. Por favor, meu Deus, não me deixe eu fora. Eu posso perder qualquer coisa nesse mundo, mas eu não posso perder o céu. Essa carteira tem muitas informações. Tiago 4, verso de número 6, se puderem me ajudar aí com esses textos. Tiago 4, verso de número 6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando eu olho para um soberbo, eu fico quieto, eu digo, ih, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai saber que fez tudo errado. Palavra simples, gente. Veja, repita comigo, humilhar-se é reconhecer. Sem ti, eu não sou nada. Sem ti, não consigo. Sem ti, eu me perco. É isso que é humildade. Sem Deus na minha vida, eu não sou nada. Sem Deus na minha vida, eu não consigo. Sem Deus na minha vida, eu me perco. Parece que a coisa está acontecendo, mas não está, gente. Parece que é uma fluidez. Lembra do que eu estou ensinando aqui, né? Do demônio camuflado. Demônio enganador. Demônio perverso. Demônio mentiroso.
Quando é que o demônio não consegue infiltrar-se? Quando nós estamos blindados por Deus e a humildade começa a nos blindar. Deus não se manifesta onde há orgulho. Ele se manifesta onde há quebrantamento. Eu tenho uma discípula, o nome dela é Carla, e ela foi para um evento de Pablo Marcel e toda a confraria que ele pertence. Ela pertence à confraria. E quando ela estava lá, ela ia me mandando as mensagens, ia mandando o que estava acontecendo. Ela falou: pastor, eu vim aqui para falar de marketing, para aprender marketing, mas eu estou aprendendo é de Jesus. Diz que esse menino pôs a mão assim e falou: não grava, que senão vão passar lá fora e vão mentir a meu respeito. Mas tudo que a gente tem, quem deu foi Deus. Nós não somos de nada. Aqui, esse povo aqui não tem nada. Deus é o dono de tudo que nós temos. Eu falei: não acredito. Ela falou: pode acreditar. Aí daqui a pouco ela mostra 400 pessoas lá na frente aceitando Jesus. Da mesma forma que o diabo tem camuflado, tem feito as igrejas, muitas igrejas murcharem, Deus está trabalhando secretamente. Deus está trabalhando secretamente. Diga novamente: Deus está trabalhando secretamente. Nós estamos trabalhando aqui para que vocês tenham uma identidade. Olha quantas pessoas chegou nesses dias. Nós estamos trabalhando aqui para que você tenha uma identidade, que você tenha uma identidade, que você seja alguém. Diga: eu tenho uma identidade, eu me humilho e eu sou alguém. Já começa a se ver. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Sabe por que eu vou para Israel todos os anos? Domingo que vem eu estou embarcando para Israel. Deus abre as portas para mim todos os anos. Sabe por que eu piso lá naquela terra todos os anos? Primeira coisa, eu tomo a água de Israel quando eu chego lá. Eu digo: que água gostosa. Aí alguém falou assim: dessalinizada. Eu falo: uau. Aí daqui a pouco eu começo a andar no deserto, que era deserto, mas agora todo florido. É uma terra que você pega. Eu alugo um carro lá, com aqueles que vão comigo, eu alugo um carro lá. Num dia a gente atravessa Israel inteiro, de ponta a ponta. É uma coisa tão pequena. Mas esse alguém se mete com Israel. Põe a mão assim no peito: eu sou Israel de Deus. Põe a mão assim no peito: eu sou Israel de Deus. Diga: eu sou povo. Eu tenho uma identidade. Eu pratico a humildade. Sem Ele eu não consigo nada. Eu sou alguém. Uau! Você consegue entender isso? Aqui nós temos as maiores barbearias dentro dessa igreja. Daqui a pouco nós vamos ter 1000 barbearias. Só comandar. Os empresários, que nem sabem que é empresário, mas está aqui, os advogados. Vocês não sabem o que eu cuido de desembargador. Eu cuido de muitos promotores de justiça. Eu cuido de gente milionária. Mas o mais gostoso é cuidar de vocês. Eu aprendo com eles para trazer para vocês algumas coisas. Porque todos são crentes. Todos são crentes. Eu só cuido de crente. Levanta as mãos. Eu cuido do maior vendedor de chupeta do mundo. E está aqui hoje.
Levanta as tuas mãos. Diga, eu levo o nome de Deus. Identidade. Meu nome. O meu povo que se chama pelo nome. Continua assim. Eu uso a identidade de Deus. Uau! Eu sei me humilhar. Você já notou? Baixa a mão. Você já notou que Deus falou assim, eu vou exterminar o homem da face da terra? Está lá no livro de Gênesis 6. Ele não merece o meu nome. Foi mais ou menos isso. Eles são carne. O demônio se camufla dentro dele. Eles não merecem meu nome. Mas daqui a pouco ele olha e vê Noé. Fala, há esperança. Ele é humilde. Até Deus é humilde. Até Deus dá um passo para trás e diz assim, eu errei. Eu falhei. Eu não deveria fazer isso. Esse não é o comportamento de alguém que possa dizer, eu sou povo de Deus. O comportamento do povo de Deus é outro. Completamente outro. Diga comigo, quem tem aliança e não ora, é mentira. Essa é uma próxima coisa que eu quero falar, porque ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está também na identidade. Essa madrugada, minha esposa acordou, e ela está doentinha, ando muito cansada, porque a mãe também está muito doentinha, fazendo uma reforma dentro de casa. Mas quando de madrugada ela acordou, e eu estava ali dormindo, e eu continuei me esforçando para dormir, porque eu sabia que eu tinha um compromisso pela manhã, mas eu falei, minha mulher foi orar. E eu tenho certeza que ela está orando pelo Brasil, está orando também por mim. Se o meu povo... É uma senhorinha que está saindo ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Diga, se humilhar e orar. Quanto tempo nós gastamos de oração? Vamos ser sinceros. Falar de mim, quanto tempo eu gasto no... Quanto tempo eu gasto de oração? Quanto tempo se fica em frente à tela da televisão vendo uma série? Muitas vezes começa uma série no domingo e quer terminar naquele domingo. Não estou proibindo nada, mas estou falando da oração. Mas quanto tempo se gasta de oração? Quanto tempo nós gastamos de oração? Será que a nossa igreja pode ter aquele nome aqui? Essa casa será chamada casa de oração? Não, mas essa casa não é essa casa. Põe a mão aqui. Essa casa. Eu. Diga, essa casa. Aqui é um prédio. Essa casa, será que essa igreja pode se chamar, essa casa será chamada casa de oração? Põe a mão aqui. Uai, ai, doeu, não doeu? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Vocês já viram que nós estamos apagando as luzes logo no começo, todo mundo fica, ao invés de ficar abraçando, beijando, entra, dobra o seu joelho e começa a orar 15 minutos antes do culto.
Essa casa ser chamada o quê? Casa de oração. Essa, diga, essa casa. Mas Deus muda a vida de alguém na minha vida. Muda a minha vida. Deus fala, como eu não estou... Ele nem fala, né? Porque ele nem está ouvindo. Deus, abre as portas do céu, porque eu vou à igreja toda semana. O senhor não me viu lá, não. Eu estou lá. Ele fala... Ele fala assim, estou ouvindo um zumbido aqui, mas eu não estou sabendo o que é que se está falando. Porque muitas vezes também nós nos tornamos oração, somos até do reteté, mas não somos humildes. Vocês não sabem a quantidade de mentira que está em cima do púlpito. Vou repetir. Vocês não sabem a quantidade de mentira que anda em cima de um púlpito. A quantidade de mentira que canta e diz, eu sou levita. Levita ora, dia e noite. É ele que recebe a burdoada? É ele que vai à frente? Você não sabe a quantidade de pessoas que frequentam a igreja e dizem, eu frequento a igreja A, eu frequento a igreja B, eu frequento a igreja C. E o Senhor fala, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu só tenho uma igreja. Diga, Deus só tem uma igreja. Eu. Compreendeu? Existe só uma igreja, você. E ele olha se você tem a identidade, o nome, a humilhação, a humildade, melhor dizendo, a humildade e a oração. Mas tem mais coisa. Buscar a minha face. Encontrei o Ademir Infange, o pastor Ademir Infange esses dias. Está bonito, meu velhinho? Pastor Ademir Infange é o pastor da igreja menonita, o pastor que acreditou em mim. Uma vez eu estava na minha igreja, Maria Quitéria, passando até necessidade, ele chegou e colocou um envelopinho no meu bolso, e ele veio acompanhado pelo Espírito Santo, porque ele não sabia que eu não tinha o que comer. E ele colocou um dinheiro aqui no meu bolso e falou assim, vai fazer uma despesa. Mas o que eu quero falar, eu e ele estava em cima de um monte, orando, e nós não estávamos pedindo crescimento para a nossa igreja, para as nossas igrejas, nem para a Menonita e nem para Cristo Vive. Nós orávamos lá no Monte Valinhos e nós pedíamos assim, Senhor, manda igrejas para Valinhos. Isso é, converta o povo de Valinhos e manda pastores para cuidar desse povo. Um dia, eu estava numa reunião de pastores aqui, e eu disse, eu quero ungir o céu de Valinhos. Riram de mim, mas riram na mesma hora, riram de mim. Ungir o céu de Valinhos. Tinha um senhor, um pernambucano, que eu nunca vi na vida. Estava acompanhando o Cleito Machado. Ele falou, quando o senhor quer ungir o céu de Valinhos? E eu disse, quando eu tiver um avião. Ele falou, pois bem, o senhor já tem. Terça-feira, o senhor esteja lá no Campo dos Amarais, e nós vamos sair tal hora, o senhor vai ungir o céu de Valinhos. Se humilhar e orar, e se converter. Quando eu estava lá em cima, quando eu estava em cima de Valinhos, ele perguntou, aonde o senhor quer ungir? O pastor Irã foi comigo. Quando eu estava lá em cima, eu comprei uma caixa de óleo. Quando eu estava lá em cima, eu abri o óleo e eu falava assim, passa em cima da prefeitura.
Esvaziava aquela caixa de óleo. Não caía uma gota lá embaixo, viu, gente? Não caía. Mas isso aqui é um ato profético. Eu pegava uma outra e falei, a prefeitura precisa ser ungida de novo. Pode passar de novo? Passar. Passa agora em cima da Câmara Municipal, a antiga Câmara, do lado da igreja. Eu quero ungir a matriz e eu quero ungir a Câmara Municipal junto. Jogava óleo. Diga-se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, tudo isso está na identidade. Orar, se humilhar, orar e buscar a minha face. Eu ouvirei do céu. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. O importante é que algo aconteça. Vou contar agora o que aconteceu. Eu joguei óleo em Valinhos inteiro. Meu filho, o Alessandro, era pequenininho, ele estava na área da minha casa, ele falou, agora onde o senhor quer passar? Passar em cima da minha casa, quero ungir a minha casa, dá uma rasante lá que eu quero dar um tchau para o meu filho. Cleito Machado foi o primeiro prefeito evangélico. A Câmara Municipal ganhou naquele ano e teve 5 evangélicos lá dentro. O hospital foi para a mão do pastor Anípes Espina como provedor e depois não saiu mais da mão de crente. Inclusive eu também fui. Nós estamos com o segundo prefeito crente fazendo um trabalho excelente na cidade. Frank é crente da Igreja Batista. E pouca gente. E eu vou falar aqui de outros crentes que aqui, eu tenho aqui, o Aguiar, já foi vereador não sei quantas vezes. Deus tem feito coisas nas nossas vidas, mas só que as pessoas esquecem. Alguns rasgam a identidade. Alguns jogam a identidade fora. Como dizendo, isso aqui não presta, isso aqui não serve para nada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e agora vem, e buscar a minha face. Olha quanta informação existe nessa identidade. E buscar a minha face, buscar a face não é buscar bênção, é buscar o doador da bênção. Eu vou mostrar algo que está acontecendo com alguém. Na vida dessa menina não aconteceu um milagre. Na vida dessa menina aconteceu uma cura divina. E o que é cura divina? Ela tem a identidade. Desde o dia que eu fui ao hospital e todo mundo orando por causa de um câncer. A cura divina veio sobre a vida dela, mas a cura divina é algo que tem que ser regado. Regado todos os dias. Milagre não acontece todos os dias. Mas a cura divina acontece todos os dias. Nós temos a identidade e o milagre acontece. O milagre a cura divina você vai regando. Eu estou curado em nome de Jesus. 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 De vez em quando dá uma fisgada, mas eu estou curado em nome de Jesus. De repente dá uma cólica, mas eu estou curado em nome de Jesus. De repente dá uma ânsia, mas eu estou curado em o nome de Jesus. É o uso da identidade. Ninguém imagina o que essa menina passou nesses últimos dias. Passou por outra cirurgia. Mas você está curado em nome de Jesus. Hoje, quando ela chegou e eu a abracei, eu disse, você está curado em nome de Jesus. Acabou. Mas você quer ver? O crente que não carrega a identidade, recebe uma bênção, o Senhor examina,
mas aquela pessoa sai e diz, a dor voltou. Não é que a dor voltou, é sua fé. A sua fé não é de alguém que tem a identidade de Deus. Porque o Senhor mesmo dizia da seguinte forma, seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme aquilo que está na sua identidade. Diga, eu estou curada. Eu estou curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que era câncer, desapareceu. Aí virou uma outra coisa. Aquilo que era outra coisa, desapareceu. E não vai virar mais, se Deus quiser. Ela vai viver até 90 anos. Até 90 anos tá bom, tá? Porque se seu marido te aguentar até 90 anos, aleluia. Levanta as tuas mãos. A minha identidade está se formando hoje. Eu não vou perder essa identidade. Diga aleluia. Diga aleluia. Uau, 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 uau. Buscar a minha face é buscar o rosto. Quero dizer, buscar na minha face, buscar o rosto. Isaías vai te ensinar isso. Isaías 55, verso de número 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você já viu Deus? Você já viu Deus? Lembro de um livro que eu escrevi, Você Pode Ver Deus em Mim? Eu vejo Deus em você, cara. Quando eu olho para você, eu vejo a face de Deus. É triste olhar para pessoas e não poder ver a face de Deus na pessoa. Pessoas não choram mais, não se quebrantam mais. Acontece um milagre como aconteceu a semana passada, quando todo mundo atirava-se no chão, chorava e dizia, estou sem microfone. Não se chora mais. Não se chora mais. Buscar a face de Deus, cara, se derramar diante de Deus, é se prostrar diante de Deus, é dançar. Deus está aqui. Buscar a face de Deus, sabe? É ter tempo para Deus, não é, Sara? Buscar a face de Deus. Salmo de número 42, verso de número 2, diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabe que não dá para ficar na presença do Deus vivo sem se dobrar a Ele. A primeira coisa que eu quero que você saiba, não dá, gente. Se você não dá para ficar diante do Deus vivo sem chorar. Não dá para ficar diante do Deus vivo. Não tem como diante de Deus vivo sem orar, sem orar, se prostrar ali e falar, eu estou na presença do Deus vivo, é o Deus vivo que está aqui, é o Deus vivo que está aqui nesse lugar, é o Deus vivo que está curando, é o Deus vivo que está libertando, é o Deus vivo que está operando milagres, cura divina, é o Deus vivo. Não dá para ficar diante da face de Deus vivo
sem glorificá-lo. Não dá, não tem como. Buscar a face é desejar Deus mais do que respostas. Diga, buscar a face de Deus é desejá-lo mais do que resposta, mais do que milagres, mais do que solução. Está compreendendo isso? Diga glória a Deus. Aqui está o ponto mais importante. Agora, presta atenção. Mais uma informação que tem nessa identidade, e essa é aquela parte mais importante. Essa aqui é como se fosse o seu registro, o seu CPF. Se converter dos seus maus caminhos. Eu consigo me humilhar, mas não converto dos meus maus caminhos. Eu consigo até mesmo, orar, mas não me converto dos meus maus caminhos. Eu consigo, de verdade, eu consigo, pastor, buscar a face de Deus. Eu subo ao monte, eu vou em culto, eu pulo, eu brinco, eu faço tudo. Mas agora eu pergunto, você tem o seu registro? Você se converteu dos seus maus caminhos? Uau! Uau! Esse aqui é a parte mais importante. Aqui está o ponto que muitos evitam. Foi até interessante ontem, né? Fui levar minha esposa na festa do figo com meu filho, meu cunhado, deixei-os ali. Quando parei lá, minha esposa falou, sem celular. Sem celular. Isso ficou no meu ouvido o tempo todo, sem celular, sem celular. Eu vou me preparar para amanhã, mas sem celular. Tive que chegar lá e desligar o celular. Sem celular. Deus fala, mas a gente não ouve o que Deus fala. Talvez nesse ponto aqui você está falando, mas eu não consigo deixar isso, eu não quero abandonar isso. Eu aprendi com meus amigos da faculdade. Eu aprendi com fulano de tal. Eu estou ensinando a Bíblia para vocês. Aqui a teologia é a Bíblia. Teologia pura. Revelada por... É uma Bíblia que poderia ser pregada por qualquer pastor que está no meio do mato. E que ganha muitas almas. É o que eu sou, pastor do meio do mato. Se Deus não me revelar, eu não tenho palavra. Estão falando que acabou o tempo. Então eu virei do céu. Mas quando? Quando você se humilhar, orar, buscar a face e o CPF, se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Agora, veja só, 2 Crônica 7,15. Diz assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos
Então ouvirei do céu, e agora estarão abertos meus olhos, agora estarão atentos meus olhos, e os meus ouvidos. Agora você conseguiu chegar a Deus. Eu fui lá naquela igreja lá, esses dias, e veio uma profecia para mim dizendo: eis que assim digo. Uma vez eu fui numa igreja pregar, foi em Louveira. Vocês conhecem a igreja? Eu cheguei lá, preguei uma palavra, e quando eu terminei, veio uma senhora para mim e disse assim: pastor, saindo de casa, Deus disse que ia trazer um recado para mim. Não tem um recado para mim? Eu falei: mas eu já dei. Mas era um recado para mim, mas eu dei um recado só para você. Eu só preguei para você. Põe a mão assim no peito. Diga: o meu pai, o meu pastor, está pregando só para mim. Eu estou pregando para mim também, viu, gente? Pregando para ti e para mim. Aí daqui a pouco tinha uma fila, e tinha uma senhora profetizando, 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 profetizando. Ia um e lá profetizava. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não tem tempo para isso, não. Cada vez que você olha na Bíblia que Deus falava com Abraão, passava 2000 anos. 2000 anos. 2000 anos não, pelo amor de Deus. Passava pelo menos 2 anos para ele falar novamente. Deleta esses 2000 anos. Demorava 2 anos para ele falar novamente com Abraão. Assim foi também com Moisés. Deus não tem tempo para bagunça. Deus é organizado demais. Por isso que Ele nos deu uma identidade. Mas Deus está falando com você. Você quer ter tudo na vida? Converta-te do seu mau caminho. Diga para Deus: Senhor, chega disso. Eu entendi. Tenho que me humilhar, vou me humilhar. Eu entendi, Senhor, eu tenho que orar mais, eu vou orar. Eu entendi, meu Senhor, eu tenho que buscar a sua face, eu vou buscar, eu vou estender, eu vou me derramar no chão. Nós vamos precisar voltar a ter culto que a gente se dobra aqui, não se ajoelha, a gente deita aqui e chora. E quando levantar, isso aqui esteja cheio de lágrimas. Nós vamos precisar voltar para as vigílias de oração. Toda sexta-feira tem. E vem 2, 3 pessoas, com o pastor Benê, com o pastor Charles. Nós precisamos voltar a nos derramar. Você vai ver uma coisa, que quando a gente faz isso, a gente se converte mais fácil dos nossos maus caminhos. Quando a gente faz isso, a gente habitua a orar, a buscar a face de Deus, e fica muito mais difícil do diabo penetrar, camuflado, que a língua dobrou, camuflado em nossas vidas. Por isso que eu ponho a Paola aqui na frente. Vocês compreenderam o que eu estou falando? Vou terminar. Agora estarão abertos os meus olhos. Mas antes de terminar, eu preciso dizer que a aliança muda o destino. Diga: aliança. Uma verdadeira aliança com Deus muda destino. Queria dar o exemplo da Esther. Vai
Não vou pregar sobre ela. Nem vou dar o texto. Esther 4,16. Vai, ajunta todo judeu, jejua por mim. Ela sabia o que estava pedindo, ela tinha o nome. Então eu irei, versos 2, 5:2. Então o rei estendeu para Esther, 5:2. Estendeu para Esther o cetro de ouro. Ouvirei do meu com o caminho. Jejue, ora, busca, se humilha. Esther representa Esther representa a minha vida. O rei, diga o rei, representa Deus. O cetro na mão do rei representa Jesus. Diga novamente, Esther representa a igreja. Eu, o rei Deus, o cetro Jesus. Minha rainha, o que você precisa? Ela sabia que se ela não jejuasse, orasse, buscasse, entrar na presença do rei, ela ia ser morta. Ela ia ser morta. Mas agora ela entra na presença do rei, e o rei ouve e diz: minha rainha, vem aqui. Como todos querem fazer isso? Entrar na presença de Deus, e o Senhor falar: vem aqui, minha noiva, vem aqui na minha presença, fica aqui pertinho de mim. E apontar o cetro, e ela sabia o que tinha que fazer. Ela toca no cetro, e quando ela toca no cetro, o rei diz: pede o que você quiser. Se pedires a metade do meu reino, eu te darei. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Um outro exemplo que eu quero dar é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, nós não vamos nos prostrar, porque do Senhor, o meu Deus, já nos livrou. Aqueceram aquela fornalha, todo mundo conhece essa história. E a pessoa que carregava morreu. Não seja aquele que carrega, não seja aquele soberbo dizendo: eu estou com tudo, Deus está me usando. Cuidado com o demônio camuflado. Cuidado de você chegar perto da fornalha e a fornalha te consumir. Mas quando jogaram ele dentro da fornalha, o Deus a quem ele servia estava lá. Estava lá. O resto da história vocês sabem. Que as roupas não queimaram, o manto não queimou, nada queimou. Os cabelos não queimou. A diferença, levanta as tuas mãos assim. Assim, ó. Como segurando uma identidade, ó. Diga-se, a diferença está na identidade que eu carrego.